Muito bom dia para você que está em casa, seu estilo de vida já está no ar. Hoje é segunda-feira e nós voltamos à nossa rotina de encontros da semana. Que bom que a gente pode se encontrar todos os dias. Nós vamos começar conversando através sobre as nossas redes sociais, como todos os dias. Nós vamos conversar, vocês sabem que lá vocês podem interagir com a gente e é exatamente isso que a gente vai mostrar para vocês agora. A começar pela nossa fanpage www.facebook.com/estilovida. Você encontra todo o conteúdo que a gente vai postando especialmente para essa vertente. Inclusive, os conteúdos da nossa fanpage, das nossas redes sociais são diferenciados. É isso mesmo, aquilo que você vê na TV talvez não seja exatamente a mesma coisa que você vai ver nas redes sociais. É por isso que é muito importante que você acesse também. Além disso, você também pode acessar o nosso Instagram, @estiloamazonsat. Você vai encontrar fotos e vídeos especificamente também feitos para lá. Mas você pode conversar com a gente também ao vivo através do nosso WhatsApp 98111-4522. As pessoas que são assíduas, que já são fãs do estilo de vida há bastante tempo, sabem que realmente essa comunicação entre produção e telespectador funciona. E é por isso que a gente está aqui todos os dias, porque nós recebemos as suas críticas, nós absorvemos aquilo que você quer e nós te entregamos isso no ar. E que bom ter essa reciprocidade. Se eu fosse você, eu já mandava a sua dica pra gente hoje, viu? Mas antes disso, nós vamos conversar sobre um tema que assusta um pouquinho de vez em quando: o comportamento das crianças. Nem sempre é do jeito que os pais esperam ou da forma que aquela pessoa que toma conta quer que seja. Mas como a gente deve lidar com isso? Esse é o tema do Motivação para a Vida de segunda-feira. Existe uma preocupação cada dia mais crescente a respeito de como lidar com as crianças com comportamento difícil. Os pais normalmente perguntam como eu poderia fazer para melhorar o meu relacionamento e como lidar quando meu filho tem um comportamento inadequado, que a gente chamaria de um comportamento difícil. Na verdade, é importante que nós saibamos e que os pais tenham conhecimento de que cada criança tem características próprias, mas que existe um certo padrão de comportamento para cada faixa etária. Então é bom que os pais conheçam, que pesquisem a respeito de qual seria o comportamento certo para os seus filhos, de acordo com a idade que têm. Mas é importante lembrar que existem padrões que são estabelecidos, e quando se foge do padrão estabelecido, é preciso reconhecer se existe alguma dificuldade ou não. É importante lembrar que o comportamento ele precisa seguir certas regras, que a gente chamaria, e se esse comportamento ele é alterado demais, é em vários ambientes, e se você não sabe como lidar com isso, é importante você buscar uma ajuda de um especialista para conversar e saber como lidar. É importante para os pais reconhecer o que foge da normalidade e buscar ajuda então. Para esclarecimento, é importante que vocês saibam que profissionais procurar. Na escola, é importante que você procure a coordenação pedagógica, a professora do seu aluno, para saber como é a reação dele em sala de aula, qual é o comportamento, e também, com orientação da coordenação, buscar ajuda de um psicopedagogo, de um psicólogo, de acordo com a dificuldade que cada criança tem. Isso é importante para os pais reconhecer, porque muitas vezes nós confundimos coisas. É natural esse comportamento, porque ele é criança, e às vezes isso foge da normalidade. E a gente precisa ter esse olhar específico, sabendo que existe sim maneiras adequadas de lidar com eles, para que eles sejam mais ajustados, tanto em casa, quanto na escola e na sociedade.
São dicas sempre muito valiosas, né? Agora eu vou conversar com vocês sobre o nosso primeiro tema do dia, coaching. Mas de uma forma diferente. Eu recebo aqui a Rebeca Toiano, que vai contar pra gente um pouco sobre como a gente pode atrelar o trabalho de coaching à qualidade de vida. Você já ouviu falar sobre isso? Eu nunca tinha ouvido, estou super curiosa para saber como a gente pode fazer isso. Bom dia, Rebeca. Bom dia. Aí respondendo a primeira pergunta, mas antes disso agradecendo a oportunidade de falar o que a gente acredita e que a gente gosta. Qualidade de vida, eu acho que é o pano de fundo de todos os clientes que vêm buscar o processo de coaching. Alguns deles vão chamar isso de saúde, outros de mais tempo, geralmente chamar de mais tempo, né? E um bom processo de coaching, o foco dele vai ser justamente isso, buscar o equilíbrio entre as áreas da vida da pessoa. Então hoje é muito normal, pessoas que se dedicam demais ao trabalho acabam esquecendo. E no decorrer do processo é justamente isso. A pessoa vai lembrando que ela tem família, que ela tem um corpo físico, né? Para alguns, né? Tem também a questão de espiritualidade. E durante todo o processo a gente vai buscando dar esse equilíbrio entre as áreas da vida da pessoa para ela ter qualidade, né? Justamente qualidade de vida. Em relação à prática disso, como que a gente pode, por exemplo, dar um exemplo mesmo para o público, né? Vamos supor que eu trabalho muito, meu dia a dia é muito pesado, eu estou sempre, enfim, presa no trabalho, mas eu tenho uma família em casa, também começo a perceber que eu preciso de um pouco mais de tempo com essa família. De que forma eu posso fazer de que forma eu posso fazer essa construção, né? Essa mudança na minha rotina para que eu tenha realmente uma qualidade de vida melhor? Geralmente desmitificando que a pessoa você deve conhecer exemplos como esse. A pessoa começa a vida trabalhando mais para ganhar mais, aí ela precisa contratar mais um motorista, aí mais uma professora para o filho, aí mais uma babá, e ela precisa trabalhar mais. E de repente ela esquece de que ela está reforçando o contrário, ter que trabalhar mais para manter um padrão de vida que talvez não seja adequado ou necessário. Então, eu, quando estou conduzindo um processo, eu uso a seguinte metáfora. A gente tem, nossa espécie, o ser humano pode se alimentar de 3 formas. Alimento, né, alimento de qualidade, enfim, sono. Então, eu brinco, tem processo de coaching que o profissional faz 10 sessões para lembrar que é importante dormir. Quando ele volta a dormir novamente 8 horas, enfim, o que ele precisa, ele observa que ele tem mais qualidade, que ele fica menos irritado, então ele arranja menos problema, que ele trabalha menos porque tem mais qualidade na entrega. E o último, a terceira forma da gente se alimentar é o prazer. Coisas que a gente faz, que nos alimenta, nos deixa feliz, também recarrega a nossa bateria. Então, durante o processo de coaching, a gente vai desenvolvendo ou sugerindo tarefas que a pessoa faça o que ela gosta. Eu acho que o primeiro desafio, isso a gente vê com frequência, as pessoas esquecem na construção da sua carreira o que elas gostavam de fazer. Ela fala, nossa, realmente, eu gostava de correr, gostava de ler, gosto de brincar com os meus filhos. E a gente pergunta, e o que te impede de fazer isso? E a pessoa olha como se fosse pecado. Pecado ter prazer, pecado fazer coisas que gosta. Aí ela experimenta. Entre uma sessão e outra, que é uma semana, né, entre uma sessão e outra, ela é convidada a fazer algo que ela gosta. Cinema, teatro. E ela fala, nossa, fiquei mais feliz, fiquei menos irritado, fiquei menos estressado. Como foi bom. É engraçado, né? A gente faz faculdade, mestrado, doutorado e começa a se tirar direitos. Direito de dormir, direito de fazer as coisas que gostam. Então, por isso que a gente trabalha muito qualidade de vida, só lembrando a pessoa dessas 3 questões. Se alimentar, dormir e fazer coisas que gosta durante a semana. Na realidade, a gente coloca as coisas como se fossem novas obrigações, né? Você nunca, por exemplo, vamos supor que eu criei o hábito de chegar todos os dias em casa e brincar um pouco com o meu filho. Chega uma hora que tudo se torna uma rotina tão intensa que o brincar com seu filho já é uma obrigação. Não é mais simplesmente o prazer de brincar com seu filho. Então, talvez essa questão da obrigatoriedade também atrapalhe um pouco nessa questão da qualidade de vida, né? Nossa, bem lembrado. E sabe como a gente identifica isso no coaching? O cliente chega muito assim, eu tenho que chegar em casa e brincar com meu filho. Eu tenho que levar minha esposa para jantar uma vez por semana. Eu falo, tem que? Então, isso, para a gente que trabalha com coaching, é já um sinal que virou obrigação, que é o que você falou. Aí eu sempre sorrindo, eu falo assim, você tem que ou você quer? A pessoa já se mexe na cadeira e fala, opa, porque se tem que já não é mais por prazer, é por obrigação. Né? Então, vem a questão de falar assim, se você não quer, né, substitui isso. De repente, você não tem que brincar toda noite com seu filho. Você vai brincar com ele 3 vezes por semana,
Porque aí ele se dá o direito de trabalhar no final de semana porque ele brinca com o filho toda noite. Então, o ser humano, ele é uma caixinha de surpresa, né? Ele vai fazendo umas trocas dentro da cabeça dele que daí nem ele lembra o que ele está fazendo. Ou simplesmente por gostar, né? Você, vou brincar com meu filho 3 vezes na semana. Ou então vou brincar com meu filho simplesmente quando me der vontade de brincar com meu filho. Talvez se a gente tiver a capacidade de levar as coisas mais leves, de uma forma mais fácil, mais natural, as coisas fluam menos complicada, né? Sabe que da forma que a gente hoje conduz o coaching, a gente acaba se baseando muito na neurociência. Então, o que acontece? Quando a minha mente está agitada, rápida, né? E acho que essa é a grande vantagem da meditação, e acho que é por isso que ela está tão na moda, desacelerar essa frequência neural, eu começo a fazer as coisas no automatismo. Então, processos de autoconhecimento, dentre eles o coaching, é esse o convite: desacelera e avalia se realmente você está fazendo coisas que fazem sentido para a sua vida ou você está porque alguém falou que era legal. Né? Eu li lá uma matéria e aquilo era bacana, eu passo a fazer natação, yoga, brincar com meu filho, mas são coisas que lá no fundo eu não vejo nem sentido, mas falaram que era legal. Né? Dentro desse trabalho do coaching, como que funciona assim na prática mesmo? É uma entrevista que vocês fazem na primeira consulta, tantas vezes por semana, ou é baseado na necessidade da pessoa que vocês percebem? A partir disso, tem esse joguinho das experiências que você precisa fazer, digamos que 2 vezes por semana, 2 experiências diferentes? Como que funciona esse processo? Tá. Bom, você sabe, né, eu sou de São Paulo, a minha primeira vinda para Manaus está sendo agora, justamente que a gente vai trazer a metodologia que a gente acredita aqui para Manaus, e são encontros semanais, né, chama processo de coaching. Então, classicamente, é um processo com início, meio e fim. A gente costuma dizer que tem uma sessão 0, para eu entender se o caso é de coaching ou não. Às vezes é terapia, às vezes é psiquiatria, né? Tem para todos os gostos. E aí os encontros são semanais. Entre eles tem essa tarefa, porque conhecimento que fica só na cabeça não gera aprendizado. Então é importante que a pessoa tenha um insight durante a sessão e ao término dela vai experimentar na vida. Poxa, se é legal fazer algo que dá prazer, o que é? E vai fazer e na próxima sessão conta como foi a experiência. Né? E a forma que a gente conduz também são processos que a gente vê o ser humano de forma integral. Né? Então a gente sabe que o ser humano tem uma cabeça, tem os pensamentos dele, tem as emoções junto com ele, tem um corpo físico, a gente busca, todo o processo tem um resultado, e também tem essa questão que não é tão concreta, que aí a gente pode chamar de espiritualidade, a gente pode chamar de... Cada um vai dar um nome, mas é essa busca por valores, a busca pelo sentido da vida. Então a gente brinca, não adianta ser amado por todo mundo, ou conhecer tudo, ou ser milionário. Quer dizer, o equilíbrio nessas três áreas da nossa vida, mais a famosa espiritualidade, que eu vou conseguir levar o equilíbrio para a vida pessoal. É muito o que você disse mesmo anteriormente sobre autoconhecimento, né? É. Você precisa se autoconhecer. Na realidade, algumas pessoas devem até se reencontrar a partir desse tipo de processo. Sim, eu brinco que o processo de coaching é um grande saca-rolha. A gente não insere nenhum conhecimento, a gente desperta, acorda a pessoa que na correria do dia a dia ela acabou se desconectando dela. Né? Em relação ao trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui em Manaus, como a gente encontra, o que enfim, ainda tem como as pessoas chegarem até vocês? Vocês estão disponíveis para essas pessoas? Como está funcionando? Tá. Hoje eu conto aqui com a parceria da Orb RH, né, porque a nossa empresa é de São Paulo, então hoje quem nos representa aqui no Amazonas é a Orb. A formação vai começar em maio, então nós vamos ter aí 4 encontros mensais. Então vou ter o prazer de vir para Manaus todo mês a partir de maio. Que bom, que é um prazer. É a primeira vez que você veio, então pelo visto você gostou. De tudo que eu fiz. Estou adorando estar por aqui. Estou feliz, aí veio maio, junho, julho e agosto. E pela procura e pela demanda, eu acredito que virei novamente, porque essa primeira turma, ela teve uma boa receptividade, são turmas pequenas, porque a gente não quer nada que eu não possa ter contato com os alunos, então provavelmente aí no segundo semestre a gente também tenha. Mas acredito que ainda dê tempo, sim. A gente começou a divulgar faz um mês, acho que dá tempo. Rebeca, qual é o perfil das pessoas que mais procuram pelo coaching? São as empresas ou as pessoas que trabalham muito realmente, as pessoas que têm família ou pessoas solteiras, homens, mulheres? Quem mais tem esse anseio por uma qualidade de vida, enfim, por repaginar aí toda essa rotina que já foi estabelecida?
uma mistura de tudo, né? Mas eu costumo até brincar que as mulheres elas vão mais por desconfortos emocionais, um descontentamento. O homem ele vai procurar mais por desconfortos materiais. A minha observação é essa: a mulher ela sempre vem com um desconforto mais subjetivo. Né? O homem ele vem com um desconforto mais concreto, né? Geralmente uma coisa chamada saldo bancário, a carreira que não está dando retorno financeiro. São procuras diferentes, né? Até a gente observa essa diferença ao longo do tempo. Nós temos uma pergunta, inclusive, de um telespectador, e pergunta se coaching ajuda nas relações amorosas. Claro. Até por conta do que a gente faz em São Paulo, a gente também trabalha com planejamento financeiro, enfim, e um planejamento financeiro tem que ser feito pelo casal, né? E aí, às vezes, né, a gente observa que a esposa está indo para um canto, o marido para o outro, a gente fala, opa, né? E aí a gente começou a ter muita procura justamente de coaching para olhar novamente a relação, né? Porque, aí até fazendo uma pontuação, a gente tem algumas linhas que dividem life coaching, executive coaching, career coaching, sexual coaching, tudo que é coaching. Do jeito que a gente conduz, a gente observa o ser humano como inteiro. Então, o ser humano que tem uma atividade profissional, tem uma atividade afetiva. Então, um processo pode cuidar de qualquer objetivo. E se eu cuido de mente, corpo, espírito e emoção, a gente também tem como ajudar esses desafios do coração. Até porque a gente pode dizer que é um tipo de terapia, mas englobando outras partes da vida também. Por exemplo, não seria uma terapia apenas voltada para o emocional. Seria uma terapia voltada também para a questão do financeiro, para a questão de planejamento, principalmente. Carreira. Enfim, todas essas vertentes que a gente enfrenta no dia a dia. Como professora, né, e fundadora da academia, a gente evita muito o nome terapia, porque principalmente o brasileiro, ele pega muita questão de terapia para psicoterapia. Então, coaching não tem relação com psicologia. E a principal diferença é que no coaching não tem passado, né? O coaching é de agora, então eu perguntaria para você, né, qual é o seu momento, onde você quer chegar e dentro de você o que você tem de recursos. A terapia ela vai para o passado, né? Então a gente investiga a sua relação, as relações que você quer investigar. Ah, mas meu pai, vamos investigar essa relação. Ah, mas meu primeiro marido, meu primeiro cachorro. No coaching não, é do aqui e agora para frente, né? Então a gente fala, nós somos uma ferramenta de aprendizagem, autoconhecimento, desenvolvimento, mas sempre com cuidado, senão aí o cliente vai querer, em 10 sessões eu não consigo cuidar da relação que ele teve com o pai dele nos últimos 40 anos, 30 anos, né? Tá certo, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por ter trazido essa novidade pra gente. A gente espera que você volte ainda muitas vezes a Manaus. Que bom que você gostou da terra. Gostei bastante. E a gente vai ficando por aqui nesse bloco, mas daqui a pouquinho a gente já tá de volta. Isso significa que não acabou o estilo de vida ainda. E se eu fosse você, eu continuava, porque hoje nós vamos conversar sobre a arte de falar do corpo. Exatamente. Você sabia que o corpo fala? É exatamente sobre isso que nós vamos conversar assim que a gente voltar. Se eu fosse você, eu não saía daí e já enviava a minha participação para o número 98111 4512.